Olá, pessoal. Nós vamos iniciar a unidade 3 da disciplina de modelagem e simulação, que trata da parte de análise e tratamento dos dados de entrada. A bibliografia recomendada para essa unidade toda é o capítulo 2 do livro Modelagem e Simulação de Eventos Discretos. Essa unidade ela vai ter uma duração aproximadamente de umas 3 semanas. E as sessões 2.1 e 2.2 desse livro é o conteúdo que nós vamos tratar na aula de hoje. Os nossos objetivos nessa aula de hoje, então, são conhecer as etapas relacionadas à modelagem dos dados de entrada. Como eu comentei antes, essa unidade vai durar umas 3 semanas. Então, hoje nós vamos conhecer todas essas etapas. E aí, vamos para o segundo objetivo, que é compreender como realizar as etapas de amostragem e coleta de dados, que é a etapa inicial do processo. E nas próximas aulas, ao longo das próximas semanas, nós vamos estudar mais a fundo as demais etapas que nós vamos conhecer na aula de hoje. Para iniciar, vamos dar uma refletida aqui sobre essa citação do livro do professor Paulo Freitas. Para que um modelo possa criar uma história artificial do sistema real, é fundamental que este traga consigo a possibilidade de apresentar até mesmo um comportamento estocástico à semelhança da grande maioria dos sistemas. O que ele está querendo dizer com isso? Se nós olharmos aí nas nossas últimas aulas na unidade 2, o que nós fizemos? Nós criamos vários modelos no Arena. Um modelo para representar o processo de embarque em um aeroporto, para representar o processo de atendimento em bancos, em supermercado e assim por diante. E o nosso objetivo é que esse modelo que nós criamos no Arena, ele fosse o mais semelhante, o mais próximo possível do sistema real que estava sendo modelado. E aí a questão é, como que nós vamos fazer, como que nós alcançamos esse objetivo nos modelos de simulação? Como que eu faço que o modelo que eu criei no Arena ou em qualquer outro ambiente de simulação seja o mais próximo do nosso ambiente real? Eu espero que vocês já tenham pensado nessa resposta, mas é com a utilização das distribuições de probabilidade para representar as ocorrências dos eventos aleatórios. Se vocês lembrarem dos modelos que nós criamos na unidade 2, em todos eles nós usamos distribuições de probabilidade, certo? Qual é a chegada dos clientes na lavação de carros, por exemplo? Então lá tinha uma distribuição exponencial com uma determinada média. Qual era o tempo de atendimento dos clientes do banco? Qual era o tempo de atendimento dos clientes do supermercado? Ou qual era o tempo de embarque, de revista para as pessoas embarcarem no aeroporto? Em todos esses componentes, nós usamos distribuições de probabilidade para representar essa informação. Mas aí vem a questão. O que essas distribuições de probabilidade podem representar? Então, eu já citei alguns exemplos aqui. Mas nós temos vários outros. Por exemplo, tempo de chegadas entre as entidades de um sistema. Aí quando eu falo entidades, são clientes chegando para ser atendido, peças numa esteira para ser processadas, pacotes, por exemplo, no correio para ser distribuídos, ou pacotes digitais, um servidor de e-mail, um servidor web que tem que ficar, um roteador, qualquer sistema aí que tem que ficar recebendo e transmitindo dados. Então tudo isso podem ser entidades de um sistema. O tempo de processamento das entidades de um sistema. Então, quanto tempo eu levo para atender um cliente, quanto tempo eu levo para montar um determinado produto a partir de peças numa fábrica, quanto tempo meu servidor web leva para responder uma requisição. O tempo entre a ocorrência de imprevistos, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu tenho falhas nos meus equipamentos na fábrica, de quanto em quanto tempo a minha rede cai. Então, todas essas informações, a gente já viu lá no início do semestre que elas não são determinísticas, elas são probabilísticas, elas não acontecem sempre no intervalo pré-determinado. Elas acontecem, em geral, dentro de intervalos com algumas características, mas eu não posso ter 100% de certeza que vai ser a cada intervalo de tempo pré-determinado. Ou seja, elas são informações estocásticas, informações probabilísticas. E a questão é, como é que eu faço para representar isso dentro do modelo? A gente já viu, através das distribuições das probabilidades. Aqui mais um exemplo, tempo para reparar falhas. Mas toda a questão aqui vem
como que eu posso garantir que a minha distribuição de probabilidade represente da melhor forma possível aquele sistema real? Então, aqui nós temos duas características importantes. Quando eu seleciono uma distribuição de probabilidade para que ela represente uma variável aleatória, né, como são aquelas variáveis que representam os exemplos do slide anterior, essa minha distribuição ela tem que ter essas duas características. Todos os valores possíveis da variável assumir têm que ser cobertos pela amplitude da distribuição. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar o tempo entre chegadas dos clientes. Eu posso ter o menor tempo possível ser zero, ou seja, chegaram 2 clientes juntos. Então, quando eu vou criar uma distribuição de probabilidade para representar a chegada dos clientes, eu tenho que ter uma distribuição de probabilidade que possa gerar o valor zero de vez em quando. Não vai ser sempre zero, obviamente, mas de vez em quando ela tem que gerar o valor zero, porque lá no sistema real esse zero ocorre. Vamos imaginar que o tempo máximo, na pior das hipóteses, o maior intervalo de tempo entre a chegada dos clientes é de 30 minutos. Então, a minha distribuição, é muito raro isso acontecer, mas de vez em quando leva 30 minutos para chegar ao próximo cliente. A minha distribuição de probabilidade, de vez em quando, tem que gerar o valor 30, para representar essa situação que acontece no sistema real. Então, revisando o exemplo, eu tenho um sistema qualquer, um banco, por exemplo, onde o menor tempo de chegada entre os clientes é zero, ou seja, os dois chegam juntos. E o maior tempo é 30, certo? Nunca ficou mais do que 30 minutos sem chegar ninguém. Mas é muito raro chegar dois juntos e é muito raro chegar 30, mas acontece. Agora, se eu criar uma distribuição de probabilidade que vai gerar valores de 1 até 29, certo? Essa distribuição ela não é adequada para a minha situação. Por mais que o 0 e o 30 sejam situações difíceis de acontecer, mas eles acontecem. Então, quando eu falo em a distribuição cobrir todos os valores, toda a amplitude do intervalo do sistema real, é isso que eu estou me referindo. Só que, além disso, vamos supor que agora, então nós temos no sistema real chegadas entre 0 e 30. Beleza. A nossa distribuição vai gerar valores de 0 a 30. Beleza, então já atendemos um critério. Agora, se ela gerar valores de 0 a 30 aleatoriamente, ou seja, qualquer valor entre 0 e 30 pode ser gerado com a mesma probabilidade. Essa distribuição também não é interessante para mim. Por quê? Como eu falei, é muito raro chegar 2 clientes juntos. Ou é muito raro, no exemplo fictício que eu estou criando, levar 30 minutos para um cliente chegar. A maioria dos clientes chega no intervalo de 2 a 3 minutos a partir da chegada do anterior. Então, eu tenho que ter uma probabilidade que vai gerar, uma distribuição de probabilidade, que vai gerar vários valores 2 e 3, porque é o valor mais comum. Raramente, lá, de vez em quando, ela vai gerar um 0. De vez em quando, ela vai gerar um 30. Às vezes, fica até 5, 6 minutos. Então, é uma situação não tão frequente, mas que acontece. Então, de vez em quando, 5 ou 6. Então, isso está relacionado a essa segunda característica aqui. A probabilidade de cada valor ocorrer é determinada pelo perfil da distribuição. Então, resumindo esse slide aqui. Se no sistema real a chegada é de 0 a 30, a minha distribuição tem que gerar valores de 0 a 30, não pode deixar ninguém de fora. Se no sistema real a maioria chega entre 2 e 3, a minha distribuição tem que gerar mais números 2 e 3 do que qualquer outro número. Se a chegada com 30 é muito rara no sistema real, a minha distribuição tem que gerar o número 30 na hora de criar os modelos, muito raramente também. E aí, a questão é, como que eu faço para definir qual é a distribuição de probabilidade mais adequada para representar uma variável? Nos exemplos que nós fizemos até agora, para a gente aprender a mexer no Arena, sempre no enunciado eu já passava para vocês. A chegada segue uma distribuição exponencial com média x. O tempo de atendimento segue uma distribuição triangular com mínimo A, moda B e máximo C.
O tempo de revisão dos produtos segue uma distribuição normal com média Y e desvio padrão Z. Então, todos esses dados eram passados. Mas numa situação real, né, quando a gente vai realmente trabalhar, desenvolver um modelo de simulação, nós não temos esses dados, nós não temos essas informações num enunciado qualquer. Então, justamente o objetivo dessa unidade 3 é mostrar quais são os passos que nós devemos seguir, certo? Para que nós possamos descobrir quais são as probabilidades e quais são os valores de média, de moda e assim por diante. Então, como eu comentei lá no início, né, nessa primeira aula o nosso objetivo é conhecer essas 5 etapas aqui, que são as 5 etapas que nós vamos estudar ao longo das próximas semanas. E depois, ainda nessa aula de hoje, nós vamos tratar especificamente da amostragem e coleta de dados. Então, assim, para nós podermos descobrir qual é a distribuição de probabilidade correta para representar uma variável aleatória qualquer, nós vamos realizar 5 etapas. A primeira é a amostragem e coleta de dados, a segunda é a parte de tratamento de dados, na terceira nós vamos realmente fazer a identificação da distribuição de probabilidade, na quarta nós vamos estimar os parâmetros, né, a média, a moda, o desvio padrão, da distribuição que nós identificamos no passo 3, lá na etapa 5, nós vamos fazer alguns testes de aderência, tá? Para ver se essa distribuição com esses parâmetros realmente são bons. Aqui está um resumo, é como se fosse um sumário das nossas próximas 3 semanas de aula. Agora vamos falar um pouquinho sobre amostragem e coleta de dados especificamente. Primeira questão, quais são as fontes de dados? De onde nós vamos buscar esses dados? Isso varia muito do tipo do sistema que nós estamos modelando, certo? Nós podemos usar, por exemplo, arquivos históricos com o comportamento do sistema. Isso aqui é uma ótima fonte de dados, só que nem sempre ela está disponível. Se nós pensarmos em sistemas digitais, isso aqui é mais fácil. Por exemplo, eu quero modelar o comportamento de um sistema web, de um servidor web, desculpem, para verificar o tempo de resposta, se eu preciso aumentar a capacidade de processamento e assim por diante. É muito provável que esse servidor web tenha um arquivo de log. Então, eu posso analisar esse log do sistema para definir a partir dele a distribuição de probabilidade. Tá? Em sistemas físicos, vamos dizer assim, né, fora do mundo digital, nem sempre isso é possível. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer observações do sistema em estudo. Imaginar o exemplo do porto, lá, né, o processo de descarga do porto. Se eu não tenho registro sobre esses tempos, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que ir lá no porto e marcar. Que horas chegou o navio, que horas chegou o próximo navio, que horas chegou o próximo, para a gente começar a entender esses dados, de quanto em quanto tempo chega. Quanto tempo o navio 1 levou para ser descarregado, o 2, o 3 e assim por diante. Então, observações do sistema em estudo é uma forma muito comum também de nós utilizarmos para gerar dados de entrada para os nossos modelos de simulação. Ela é bastante trabalhosa, mas ela nos dá um resultado bem preciso. Quando a observação do sistema não é possível, ou é muito custosa, é muito cara, a gente pode trabalhar com sistemas similares. Vai dar muito trabalho, vou ter que ficar um mês lá no porto medindo isso, não é viável. Então eu posso pegar estudos sobre outros portos com características similares, com movimentação parecida, e considerar os dados desse segundo porto como sendo reais para o porto que nós estamos trabalhando. Percebam que isso é muito mais fácil, mas a gente já começa a perder um pouquinho de precisão. Podemos ver estimativas dos operadores, nesse exemplo do porto que eu falei, né? Então, as pessoas que trabalham lá podem nos dar algumas orientações. A parte de vendedores de máquinas e equipamentos. Então, se eu quero modelar uma planta de uma indústria, a pessoa que está me vendendo a máquina, ela vai me dizer de quanto em quanto tempo aquela máquina produz uma peça, ou de quanto em quanto tempo aquela máquina, em geral, dá defeito, e assim por diante. Tá? Os projetistas dos sistemas, né, vamos pensar assim, os engenheiros que projetaram ou as máquinas, ou às vezes um processo todo juntando várias máquinas, eles nos dão essas estimativas. E, por fim, até considerações teóricas, né? Às vezes a gente tem alguns estudos teóricos aí que nos ajudam nessa informação. Percebam que aqui para baixo nós temos algumas alternativas até mais simples, só porque quanto mais simples, menor precisão nós temos.
Aqui nós temos algumas alternativas um pouquinho mais trabalhosas, principalmente a segunda, porque eu tenho que estar lá monitorando, mas é onde a gente consegue maior precisão. Qual é a melhor? Aqui vai depender de várias características. Qual é a precisão que você quer no teu sistema? Qual é o orçamento que você tem para desenvolver o projeto? Então, às vezes, não adianta eu querer uma precisão muito boa se eu não tenho dinheiro para fazer um estudo mais detalhado. Às vezes, com pouco recurso, eu vou pegar estimativas de operadores, vamos trabalhar com algumas coisas mais simples, não vou ter um dado tão preciso, mas o projeto sai mais barato e, eventualmente, vai atingir o objetivo que eu quero. Resumindo um pouquinho, né, a coleta de dados ela pode ser manual, como eu falei, ficar lá no porto monitorando chegadas, ficar cronometrando o tempo de processamento de máquinas e assim por diante, ou ela pode ser automatizada. E essa automação aqui do processo ela se dá de duas maneiras. Pelo processamento de arquivos já existentes, aquele exemplo do servidor web que eu comentei com vocês, então os arquivos de log já estão ali, é só a gente trabalhar sobre eles, ou nós podemos criar sistemas de automação. No exemplo do porto, como eu comentei com vocês, uma possibilidade é pessoas ficarem lá cronometrando, né? Muito de simulação é feito assim até hoje. Mas nós poderíamos criar um sistema automatizado ali com sensores, com alguma coisa assim, onde a hora que um navio chega, esse sensor detecta e faz um registro em um determinado arquivo, a hora que começa a carregar ou descarregar, imaginando, por exemplo, num banco também, colocar um sensor de presença numa porta para ficar contando de quanto em quanto tempo o cliente chega, ou eventualmente um sistema de aquisição e processamento de imagens, certo? Para ficar filmando tanto a chegada das pessoas quanto o momento que elas vão ou que elas deixam os caixas, né, as unidades de atendimento, e depois pode criar um algoritmo ali de visão computacional para fazer a contagem e a marcação dos tempos. Então percebam que a automação ela dá um trabalho maior no início, ela vai ser um pouco mais cara no início, né, porque eu tenho que desenvolver esses sistemas, mas isso feito, eu consigo monitorar o meu sistema por semanas, por meses, de uma forma bem tranquila. A manual, no começo, ela é mais barata, porque eu não preciso ter esse desenvolvimento, eu vou colocar pessoas, né, e isso acontece na prática mesmo, pessoas com cronômetro lá registrando os valores. Daí, nesse caso, eu não vou conseguir fazer uma análise por um período muito longo, né? Vou poder ficar 1 mês, 2 meses lá no banco. Acaba se tornando mais caro daí ter que pagar as pessoas para ficar todo esse período lá. Então, a gente tem que novamente achar o equilíbrio entre orçamento, entre a precisão do que a gente quer e o que não é possível fazer. Agora falando sobre a primeira etapa, né, que é a parte de amostragem e de coleta de dados, certo? Daquelas 5 etapas dessa unidade 3, vamos falar agora especificamente sobre a amostragem. A amostragem, ela se subdivide em 4 etapas, certo? A primeira é o que a gente chama de uma observação preliminar, tá? Nós temos que coletar alguns dados preliminares justamente para poder planejar o restante da coleta de dados. Não tem como a gente planejar a coleta de dados no escuro, nós precisamos conhecer um pouquinho o sistema. Nós temos que depois verificar a utilidade dos dados a serem coletados. Como a gente viu ali em cima, coleta de dados envolve tempo, envolve dinheiro. Então, eu só devo coletar aquilo que realmente é importante, né? Eu vou evitar dados supérfluos para a definição das distribuições de frequência. O terceiro ponto ele é fundamental, que é trabalhar com conjuntos homogêneos de dados, certo? Vamos imaginar um restaurante que abre de terça a domingo, certo? Ou vamos pegar uma situação bem específica mesmo aí de Lages, Pizzaria Faelos, rodízio de pizza, imagino que todo mundo conheça. Será que eu posso ir na Faelos na quarta-feira à noite, ou na terça-feira, por exemplo, que é um dia de menos movimento ainda, na terça-feira, e coletar dados sobre chegada de clientes, sobre tempo de atendimento dos garçons e assim por diante, e concluir que esses dados são válidos para a semana toda? Eu imagino que vocês estejam respondendo que não, né? Porque quem conhece, não só a Faelos, qualquer pizzaria, restaurante e assim por diante, sabe que na sexta, no sábado, no final de semana, o movimento é muito maior. Então, quando a gente fala em conjuntos homogêneos, eu tenho que fazer a minha amostragem por períodos homogêneos. Vamos supor, terça, quarta e quinta o movimento é parecido.
Então não tem problema de eu ir lá na terça-feira, ou na quarta, ou na quinta, um desses dias, fazer a amostragem e considerar que aquilo ali vale para os demais dias. Sexta e sábado já é diferente. Então, eu não vou usar os dados durante a semana para sexta e sábado. Eu posso ir na sexta, analisar os dados e dizer que aquilo vale para o sábado. Então, quando a gente fala em conjunto de dados homogêneos, é nesse sentido. E, por fim, nós vamos definir o tamanho da amostra e realizar a coleta de dados. Vamos dar uma olhada nesses passos aí num exemplo. O exemplo é pegando o atendimento de um banco, que é bastante simples, supondo que esse banco tem caixas internos, apenas 2 caixas, que atende das 10 às 4 da tarde. Um exemplo que eu tirei de um livro, né? Então, lá no livro ele considerava um drive-thru, que seria um estilo McDonald's, ali onde chega de carro, é atendido e sai. Então, esse drive-thru também funciona das 10 às 4 da tarde. E tem os terminais de autoatendimento normais, que funcionam 24 horas por dia e 2 caixas, certo? Então, assim, primeira pergunta, será que nós podemos criar um modelo de simulação para esses 3 tipos de cliente? Será que a taxa de chegada e o tempo de atendimento dos clientes que vão dentro do banco, lá nos caixas lá dentro, do cliente do drive-thru e do cliente do caixa rápido são os mesmos? Para a gente que conhece um pouquinho de banco, não precisa ser nenhum expert, sabe que não. A gente sabe que os atendimentos lá dentro normalmente demoram mais do que no autoatendimento, né? Em função do tipo de demanda que é feita. A quantidade de pessoas que procuram os caixas de autoatendimento é muito maior. Então, nessa situação, que é uma situação bem conhecida, a gente já consegue concluir isso de antemão. Mas se é um sistema que eu não conheço, nessa observação preliminar, na etapa 1, eu vou identificar isso aqui. Vou ver que eu tenho 3 clientes diferentes. Essa observação preliminar ela é importante porque ela pode me levar a conclusões que eu não conseguiria sem tê-la feito. Por exemplo, aqui eu já acabei antecipando um pouquinho, né? Então nós vamos considerar 3 tipos de clientes diferentes. E quais são os parâmetros relevantes, né? A etapa 2 que eu vou avaliar. Um banco que me interessa é o tempo entre as chegadas e o tempo de atendimento. Isso aqui vocês percebam que isso se repete muito ao longo dos diferentes modelos. A simulação é muito utilizada nessa parte de atendimento, de prestação de serviços, então essas variáveis elas são bastante comuns. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer outra informação pode ser descartada. Tá? Qualquer outra informação que não defina o tempo de intervalo entre a chegada dos clientes e o tempo de atendimento desses clientes, ele vai poder ser descartado. Agora a questão da homogeneidade, certo? Lembram lá do estudo preliminar da etapa 1 que eu comentei? Ela serviu para me mostrar que o tempo de atendimento e o tempo entre chegadas do cliente do caixa rápido, do autoatendimento, e dos clientes que procuram caixa lá dentro é diferente. Beleza, isso a gente até já sabia de antemão. Mas ela me mostrou que o comportamento dos clientes aqui, ele varia também ao longo do dia, certo? Então, nesse exemplo que o livro mostra aqui, ele caracterizou, ele catalogou em 3 horários diferentes. O horário A, que é acima da média, um horário B, que é um atendimento na média, e um horário C, que é um atendimento abaixo da média. Ele nos mostra aqui a seguinte situação. Ó. No meio da semana, certo? Nós temos um perfil aqui, ó, das 10 às 11 é o horário A, ou seja, acima da média. Das 11 a 1h30, o movimento é abaixo da média. 1h30, 2h30 na média, 2h30, 3h30 abaixo da média, 3h30 às 4 horas, lá perto de fechar, esse movimento volta a ser acima da média. Isso aqui é no meio da semana, de terça a quinta. O perfil da demanda no início e no fim da semana. Percebam que, ó, das 11 a 1h30, no meio de semana é abaixo da média, na segunda e na sexta é na média. Então percebam que tudo aqui é mais movimentado. E aqueles horários das 10 às 11 e das 3h30 às 4, que eram já acima da média, aqui pelo exemplo ele está estimando que já é um horário acima da média, 30% a mais. E aqui um horário acima da média, 20% a mais. A pergunta que vem aqui é, como a gente descobriu essas divisões de horários? Como eu descobri que
no meio da semana é mais rápido, é menos movimento, e no início e no fim da semana é mais movimento, através daquela análise preliminar, certo? Agora, essa análise preliminar, ela requer obrigatoriamente que eu fique lá monitorando a chegada dos clientes, que eu já faça alguma análise? Não, aí vai depender do sistema que nós estamos modelando. Isso aqui, ó, muito provavelmente nós, como desenvolvedores da solução de simulação, não saberíamos isso aqui, nós não teríamos a precisão de definir esses dados. Mas muito provavelmente o gerente da agência ou algum dos atendentes da agência já conseguisse nos dar essa informação, certo? Então, neste caso aqui especificamente, uma conversa com os profissionais que estão envolvidos com o sistema real pode ser suficiente para nós fazermos essa classificação aqui. Então, isso tudo faz parte da análise preliminar, certo? E está servindo para que a gente divida os nossos horários em dados homogêneos. Agora, vamos supor que é uma agência nova, é um banco novo, numa cidade nova, eu não tenho nem noção do que vai acontecer. Nesse caso, eu ainda não tenho essa informação, uma alternativa é fazer uma pré-amostragem. O que é uma pré-amostragem? É ficar monitorando o sistema por um período curto. Tem muitas preocupações estatísticas ainda, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Então, eu faço esse monitoramento mais curto para ter essa noção aqui. Em que horário tem mais movimento, em que dia tem mais movimento e assim por diante. Muito bem, aqui tem mais duas observações ainda. Ó. Se o último dia do mês for no meio da semana, ele vai se comportar como a tabela 5.2, ou seja, quarta-feira, mas é meio de semana, quarta-feira, mas é o dia 30 de abril, último dia do mês. Então ele não se comporta como meio de semana, ele se comporta como fim de semana. Se o último dia já for no início ou no fim da semana, ele vai se comportar com a tabela 5.2, que já é de início e fim de semana, mais 30%. Ou seja, se o último dia do mês, se o 30 de abril cair numa segunda ou numa sexta, então vai ser com essa característica mais 30%, mais 30%, mais 30%, mais 30%, e assim por diante. É importante vocês entenderem aqui, não é o porquê que é 30%, o porquê que é 20%, o porquê que o A vai das 10 às 11 e não das 10 às 11h30. Isso aqui é um exemplo fictício que o livro nos traz. O importante de vocês entenderem aqui é, nós precisamos conversar com alguém ou fazer algum monitoramento preliminar para termos essas definições aqui. Saber que das 10 às 11, das 3h30 às 4, o comportamento é igual. Das 11 às 1h30, das 2h30 às 3h30, o comportamento é igual. Mas é diferente dos outros horários, tá? Para quê? Para que nós tenhamos um monitoramento na hora de nós fazermos a nossa simulação com dados homogêneos. Assim, ó, qual o impacto, né, que essas tabelas 5.1 e 5.2 vão ter durante a coleta de dados? Né? O que vocês acham? Por que isso aí é importante? Segunda questão, essa classificação é sempre possível? A terceira questão, o que fazer neste caso? Então vamos uma por vez. Primeiro, que impacto essas tabelas vão ter durante a coleta dos dados? Deixa eu voltar aqui na tabela. Se eu sei que das 10 às 11, das 3h30 às 4 o movimento é parecido, não preciso ficar monitorando o meu sistema nesse horário e nesse. Qualquer monitoramento que eu fizer aqui é válido para cá e qualquer um é válido para cá. Da mesma forma, o C aqui, ó, que tem dois horários diferentes. O B só tem esse intervalo aqui. E outra coisa, então eu sei que o que eu fiz aqui vale para cá. Da mesma forma, eu sei que o que eu registrar aqui não vale para cá. Então, resumindo, eu sei que eu vou ter que monitorar o meu banco em 3 horários diferentes, no horário A, no horário B e no horário C. Isso é uma conclusão importante. Eu não preciso monitorar aqui, porque eu sei que isso se comporta igual aqui. Eu sei que durante o início e o fim da semana, o comportamento é diferente. Mas percebam que não preciso ficar monitorando na segunda e sexta. Por quê? Porque nesse horário aqui, ó, de baixa demanda, das 11 às 1h30, nos finais de semana, ele se comporta igual esse horário da 1h30 às 2h30
durante a semana. Então, se eu conseguir descobrir qual é a distribuição de probabilidade para cá, essa distribuição é válida para cá também. E assim por diante. Então, vou tentar resumir um pouquinho o que eu falei aqui. O fato de nós termos essa tabela nos mostra que nós precisamos, obrigatoriamente, capturar os dados do sistema em 3 momentos diferentes, A, B e C. E com esses 3 modelos, durante a semana, né, eu consigo representar o meu sistema no início e no final de semana. Eu não preciso monitorar segunda e sexta, certo? Apesar do movimento ser diferente, eu consigo inferir a partir daqui. E eu consigo também tratar se for o final de mês, porque eu sei que no final de mês eu tenho um movimento 30% maior. Então, voltando aqui, o impacto dessas tabelas é que elas facilitam a nossa coleta de dados. E elas nos indicam em que momentos diferentes nós precisamos coletar. Essa classificação é sempre possível? Não. Tem sistemas que são aleatórios demais, certo? Não é igual o banco que eu tenho mais ou menos aquele horário com maior movimento e outro horário com menor movimento. Tem sistemas mais aleatórios onde eu posso ter um movimento grande no início e um pequeno no fim, num dia, no outro dia isso ser o inverso, tá? Então essa classificação nem sempre é possível. O que eu vou fazer nesse caso? Eu tenho que ter um monitoramento o maior possível. Ou seja, eu não posso, como ali no banco, monitorar das 10 às 11 e não monitorar das 3 às 4, porque eu concluí que os dois são iguais. Se eu não tenho essa classificação, eu vou ter que monitorar vários dias e ao longo de todo o período de atendimento, tá? Para que eu possa ter uma distribuição mais correta. Então, o fato de nós não termos aquela tabela vai complicar ou vai dificultar o nosso processo de coleta de dados. Agora, então, fizemos a análise preliminar, certo? Que vai nos dar as características gerais do sistema, conseguimos a partir dela separar os horários de uma maneira homogênea, certo? Já vimos quais são as variáveis importantes de serem analisadas, que nesse exemplo é o tempo de chegada e o tempo de atendimento. Agora nós precisamos definir o tamanho da amostra, que é a quarta etapa, né, quarta subetapa desta etapa inicial, que é a amostragem. Vocês já devem ter visto em estatística lá com a Vilma que o principal objetivo da amostragem, ou de definir o tamanho de uma amostra correto, é garantir a representatividade dos dados. Então, em simulação é muito comum, né, os livros tratarem, até esse livro que eu recomendei para vocês, ele sugere isso, que nós tenhamos amostra de 100 a 200 observações. Aí vem a questão, será que essa amostra de 100 a 200 observações é sempre representativa? Tá? A gente sabe que não. Então, isso aqui é um conhecimento empírico que sabe que na maioria das vezes resolve o problema, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. A gente sabe que o tamanho da amostra ele varia conforme algumas variáveis. A primeira é o tamanho da população. Então percebam, quanto maior a população, maior é o tamanho da amostra. Claro que no início a gente tem uma subida mais acentuada aqui na curva. Depois que chega num ponto aqui a partir dos 3.000 elementos da população, isso aqui vai suavizando e já tem um impacto bem menor. Mas o que importa é, quanto maior a população, maior o tamanho da amostra. Então percebam que aquela dica do 100 a 200 já começa a perder um pouco o sentido. Por quê? Porque eu não sei se o sistema que estou modelando chegam 10 pessoas por dia ou chegam 20.000 pessoas por dia. Esse é o único fator? Não é? Se vocês lembrarem, essa aqui é a fórmula que vocês devem ter estudado em estatística para fazer a definição do tamanho de amostra. Essa fórmula, ela considera uma variável z, certo? Indica o nível ou o grau de confiança que eu quero no meu resultado. Lembrando que isso aqui vem de uma tabela da distribuição normal, esse valor de z, né? Em geral, um valor muito comumente utilizado é 1,96. Por quê? 96 ele me dá um grau de confiança de 95% no resultado. Então, além do tamanho da amostra, do tamanho da população, eu tenho o grau de confiança que eu quero, tenho o erro, que é representado por esse E0 aqui embaixo. É a margem de erro, né? Um exemplo bem simples que vocês já estão acostumados são as pesquisas eleitorais. O candidato A tem 40% de intenção de voto com 2% a mais ou 2% a menos.
Então é isso aqui. Se eu quero reduzir essa margem de erro para 1%, obviamente eu vou ter que aumentar o tamanho da amostra. Se eu aceito uma margem de erro maior de 3%, a minha amostra pode ser menor. Além disso, tem um fator muito importante que é a variabilidade dos dados, representado pela sua variância, né, pelo sigma ao quadrado. Quanto mais variável for os dados de uma amostra, mais elementos dessa amostra eu preciso pegar para ter uma amostra representativa, certo? Vamos imaginar assim, ó, nós temos uma turma com 40 alunos e eu quero calcular a média desses alunos. Se todos os alunos tiraram 8 e 9, todos os alunos tiraram 8 e 9, 8 e 9, 8 e 9. Se eu pegar ali 3, 4 alunos, eu faço essa média, e a média desses 3, 4 alunos, que é a amostra, vai estar muito próxima da média real, da média da turma. Por quê? Porque a variância ou a variabilidade das notas da turma é muito pequena. Agora vamos imaginar essa mesma nota, essa mesma turma de 40 alunos, e eu quero calcular a média, só porque teve aluno que tirou 0, teve aluno que tirou 1, até teve aluno que tirou 10. Então, teve várias notas de 0 a 10. Se eu pegar apenas 4 alunos e calcular a média da amostra dessa turma, é muito provável que esta média fique bem longe da média real, da média dos 40. Por quê? Porque a variabilidade desses dados é bem maior. Nesse caso aqui, seguindo o exemplo do livro, só para vocês terem uma ideia, ó, usando um Z de 1,96, supondo uma variância de 4, tá? A uma distribuição exponencial. Quando a gente tem a distribuição exponencial, a variância da distribuição exponencial é igual ao quadrado da sua média. Então, eu estou presumindo que nós vamos calcular aqui que eu tenho uma distribuição exponencial com média 2. 2 minutos, 2 segundos, não importa o que seja, se for tempo de chegada, né? Então, vamos imaginar que os clientes chegam em média a cada 2 minutos. Então, eu assumi isso como sendo verdade. Com isso, minha variância aqui é 4, né? Média ao quadrado. Supondo que eu aceite um erro de 0,2 minutos, ou seja, de 10%. Jogando esses valores na fórmula, eu tenho um N aqui de 384,16. Lembrando, que vocês já devem ter visto em estatística, sempre que a gente calcula o tamanho da amostra, o arredondamento é para cima, nunca para baixo. Então, eu tenho um N de 385 pessoas, ou seja, eu vou precisar monitorar o tempo de chegada e de atendimento de 385 pessoas para poder construir a minha distribuição de probabilidade. Só para vocês terem uma ideia, num exemplo, né, numa situação real, ó, se fosse pego 10 elementos para a amostra, tá? A média, supondo que a média real fosse 2, a média da amostra deu 2,45. Ou seja, desculpem, um erro de 22,5%. Se eu pegar 30 elementos para essa amostra, a minha média já caiu para 2,34, já diminuiu o erro. Para 100, a mesma coisa. Para 300, a mesma coisa. Para 500, nós tivemos uma média de 2,04, ou seja, um erro aqui, 2%. Então, aqui é só para mostrar para vocês que quanto maior a amostra, obviamente, menor vai ser o erro. Só que aí a gente volta naquela questão, disponibilidade de tempo e disponibilidade de recursos, né? É complicado eu pegar amostras muito grandes. Por isso, nós vamos usar esta fórmula aqui. Vai nos dar um valor de amostra que nos garante esse grau de confiança aqui e esta margem de erro aqui. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos partir para uma atividade, ó. Considerando aquele tamanho de amostra ali, 385 que nós calculamos. Considerando os dados das tabelas 5.1 e 5.2 e as observações seguintes, que são aquelas tabelas que caracterizam os horários em A, B e C, 20% a mais e assim por diante. Como vocês acham que nós vamos organizar a coleta desses dados dos tempos de chegada? Certo? Então, eu criei um fórum lá no SIGA e vocês vão, após olhar esse vídeo aqui, responder algumas perguntas deste fórum até o dia 4 de maio. Lá no próprio fórum eu vou dar mais algumas explicações sobre as perguntas que vocês têm que responder.
Então, com isso, nós encerramos essa primeira aula da unidade 3. Lembrando que nós tínhamos como objetivo conhecer as etapas relacionadas à entrada de dados. Nós vimos que são 5 etapas. A primeira parte de amostragem e coleta, tratamento, depois a identificação da distribuição, a definição dos parâmetros e os testes de aderência. Então, conhecemos essas 5 etapas, sabemos que elas existem. E compreendemos como realizar a primeira parte, a primeira etapa, que consiste ali na parte de amostragem e coleta de dados.